que já quero adiantar para vocês que o clube que fez proposta ao Hulk é o Fluminense. Mas eu não descarto que agora, com a saída dele meio que confirmada, que existam outros interessados. Eu já vou dar mais detalhes sobre essa história, só esperando o pessoal chegar, mas já dá para adiantar que o Hulk não foi a campo hoje, porque ele já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. E vocês sabem, o novo limite para que um atleta possa atuar em 2 clubes no mesmo Campeonato Brasileiro é de 12 partidas. Se ele tivesse sido relacionado e entrasse em algum minuto, ele completaria a 13ª partida, o que o impediria de jogar, tá? O João Ferreira, time sem vergonha, esse do Atlético Mineiro. O Brandon quer que o Hulk vá para o Vasco. O Quadrangular tá por aqui. Vai para onde o PVC fala que vai para o Palmeiras. Cara, eu ficaria surpreso se ele fosse para o Palmeiras. Embora o Hulk é palmeirense e quando veio da China tinha a intenção de jogar no Verdão, tá? Ele tinha essa intenção. Na oportunidade, o Abel é quem melou essa possibilidade de negociação. Ele temia que o Hulk chegasse para causar barulho no vestiário. Que mais? O Tim Mazuca quer saber se o Brax já caiu e o Hulk é sem condições. Pois é, a gente está falando do Barba, né, da chance de o Barba ser demitido. O outro que está correndo enorme risco é o Paulo Brax. Todos os últimos episódios da crise que foi criada pelo próprio Atlético reforçam a falta ou a dificuldade do Paulo Brax em liderar o vestiário. A grande questão é, tá bom, você vai mandar o Brax embora e vai contratar quem? Esse talvez seja um ponto que esteja sendo pensado e pesado lá na cidade do Galo. Rolou uma reunião nesse sábado, né, entre os principais acionistas do Atlético, o Rafael Menin, o Paulo Brax esteve lá, o CEO também, alguns líderes do elenco. Durante o jogo, eu estava conversando com um representante de um atleta que participou da reunião, e esse representante estava me dizendo que que a reunião foi boa. Os caras lavaram a roupa suja, falaram tudo que tinham vontade, e existia a expectativa de que a coisa desse uma engrenada, de que a coisa pudesse melhorar. Mas pegar o Flamengo pela frente com essa bomba, pouco antes do jogo começar, da ausência do Hulk, certamente também atrapalhou todo o projeto. Vamos embora lá. A coisa tá feia no Galo. Muito barulho e pouco futebol. Precisa de reformulação já. A culpa sempre cai no técnico, já fui o 5º. Pois é. Os caras do Galo querem fazer uma reformulação grande, tá? Eu estava conversando com um dos acionistas do Atlético e ele me garantiu que na metade do ano vão sair de 3 a 4 jogadores e no fim do ano mais 2 a 3. Entre os que devem sair, o Hulk, a Júnior Alonso, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, esses devem ser na metade do ano. O Bernard é que a gente tem muita dúvida do que vai ser do futuro dele, tá bom? Átila Zapata, membro do canal do Nicola. O Flamengo jogou bem, mas cedeu muito ataque para o Galo. Finalizou 17 vezes. O Flamengo finalizou apenas 8. Precisa melhorar. O Átila, que é torcedor rubro-negro. Hulk manchou a história. Não precisava. Sai nessa semana ou espera que o Galo fique com ele até julho. Vai ter limpa na semana. Dorival vem. O Hulk não vai ficar certamente até 20 de julho. O clube que o contratar vai ter de arcar com os seus salários sem poder utilizá-lo até quase o final do mês de julho, né? E olha que o Hulk não ganha pouco, 2,5 milhões de reais por mês, tá? Sobre a possibilidade de limpa, esse 4-0 deve obrigar os caras a fazerem mexidas. O Dorival Júnior seria excelente nome. E tenho certeza que o torcedor do São Paulo já vai ficar desesperado com essa possibilidade, né? Será que vai ter troca com o Fluminense? É que assim, o Hulk colocou o Atlético numa situação meio delicada, né? Não sei se o poder de barganha do Atlético diante desse cenário atual é grande, mas o Atlético pode exigir alguma compensação, enfim, não sei. Rodrigo Caetano pode voltar para o Galo depois da Copa. E eu troquei mensagens com o Rodrigo Caetano, né, ao longo da semana. O Rodrigo tem contrato até dezembro e não se discutiu a possibilidade de renovação do contrato dele na CBF. Mas, cara, pelo que eu entendi, vai ser difícil tirar o Rodrigo Caetano da CBF, tá? Vai ser difícil. Especialmente se a seleção fizer uma boa Copa. Agora, vai que o Brasil vai mal pra caramba na Copa e aí a história muda, né? O foco tem que ser 100% o Campeonato Brasileiro. Lá no meio da última semana, né, quando o Barba, na Copa do Brasil, tirou o Cassierra com o Vitor Hugo com poucos minutos do segundo tempo, foi questionado, mas no final das contas tá certo, né? Ele tirou na coletiva, falou, tirei porque
Final de semana a gente tem o Flamengo pela frente, eu preciso dos caras. Não adiantou muita coisa não, mas estava pensando em priorizar o Campeonato Brasileiro como o fez, mas fato é que dentro de campo é como a turma falou, como o torcedor falou, né? O Flamengo não pratica o esporte de futebol, na verdade é o Flamengo que pratica o futebol, o Atlético não, né, no jogo. O Atlético assistiu o Flamengo jogar, a diferença técnica, coletiva, tática, ela é enorme, cara. É enorme. Nós estamos falando de duas equipes gigantes, de dois times tradicionais, que há poucos anos, aliás, há 2 anos estavam jogando a final de Copa do Brasil. Um contra o outro. Que há poucos anos estavam disputando cabeça a cabeça o Campeonato Brasileiro. E que em 2026, praticam um jogo completamente diferente um do outro, o Atlético jogando um time de zona de rebaixamento, jogando um futebol de time de zona do rebaixamento, contra o Flamengo que joga um futebol de time campeão. A turma falou que o Flamengo no segundo tempo descansou, e foi isso, cara, descansou com a bola no pé. O Flamengo tirou o pé do acelerador, entregou a bola pro Atlético, que pouco sabia o que fazer com ela, até criou suas oportunidades, boas oportunidades até, mas esbarrou na falta de qualidade dos jogadores, Thiago. O Coelho é bom jogador, um cara voluntarioso, mas ele não era o principal jogador de ataque nem do Atlético Paranaense. Ele não pode ser o principal jogador de ataque do Galo. E hoje ele é. O principal, sem ter a qualidade que se espera do principal jogador de ataque do Galo. E eu acho que isso diz muito. Hoje o sistema defensivo do Atlético não achou o Flamengo no primeiro tempo. Foram 6 finalizações do Flamengo no primeiro tempo, 2 defesaças do Everson e 3 gols. Foram 2 finalizações do Flamengo no segundo tempo, 1 gol e uma bola na trave. Foram 8 finalizações do Flamengo no jogo. 4 gols, ou seja, metade das finalizações do Flamengo ele fez gol, mais 2 em que o Everson fez defesaças, uma outra no travessão e a outra eu não lembro, mas deve ter passado perto também, deve ter sido um lance perigoso. Para você ver o nível de descuido do sistema defensivo do Atlético, de desorganização do sistema defensivo do Atlético. E o reflexo do que a gente viu hoje dentro do campo foi o do que a gente viu hoje antes do jogo. Do nada, o principal nome do elenco, um dos maiores jogadores da história do Atlético, simplesmente abandona o vestiário. Eu não vou jogar porque eu estou negociando com outro time. E o clube não tem o que fazer. O clube atrasa a divulgação do time que vai entrar em campo porque foi comunicado, e aí tem a responsabilidade também do Hulk. Mas isso é um reflexo de algo que não está legal internamente no Atlético, de algo que não está certo. Há uma falta de conexão de elenco com diretoria. E aí nós precisamos chamar para a responsabilidade quem é responsável por fazer esse elo. De vestiário com comissão técnica, de vestiário com gestores. É o Paulo Brax? É o Pedro Daniel? É outra pessoa? Porque o responsável pelo vestiário do Atlético, ele tá pior que a defesa do Atlético. Ele tá pior que o ataque do Atlético. O trabalho dele é ruim. Precisamos saber quem é o responsável para cobrar o responsável. O vestiário do Atlético virou um pandemônio. Depois do jogo, antes do jogo, durante o jogo, o reflexo no campo, o reflexo no dia a dia e o reflexo, para piorar, o que é pior, na tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético com 14 pontos tem a mesma pontuação do Santos, que é o 17º da tabela. E do Inter. O Atlético tem pontuação de time de zona do rebaixamento. E não há perspectiva em termos de desempenho de melhora. E o próximo jogo é simplesmente o Cruzeiro no Mineirão. O Atlético sai do Flamengo, o maior rival interestadual, para encarar o Cruzeiro, o maior rival de sua história. E o rival vivendo um momento de ascendência. E lá na casa... No Mineirão. Do rival. Com a torcida do Cruzeiro. Depois do Cruzeiro ter jogado um jogo de Libertadores contra o Boca. Sabe-se lá como é que vai ser esse jogo, mas o Cruzeiro tá numa curva ascendente. Então o cenário do Atlético é o pior possível. E não sabemos o que vai ser durante a semana. Na Sul-Americana, acho que pouco importa pro torcedor agora, né? Porque o time tá perto da zona do rebaixamento. Não sabemos o que vai ser agora, depois do vestiário, da coletiva, se algum diretor vai falar, o que o treinador vai falar, o que vai ser dito na zona mista. Acho que até por precaução, né? Depois do que aconteceu na última zona mista, escolhe 3 ali, fala menos gente, porque o negócio
acho que até fez certo o clube, pensando institucionalmente. Pra gente é ruim, mas institucionalmente a atitude é até inteligente. Mas não sabemos o que vai acontecer. São 22h58, o que vai acontecer 22h59, cara? Porque o Atlético virou isso. Isso precisa mudar pra ontem. Fora de campo, vestiário, dentro de campo. Tem muito trabalho sendo muito mal feito dentro do Galo, cara. E é uma crítica em tom tranquilo, construtiva, sem desrespeito nenhum, para com o atleta, para com o dirigente, para com o treinador. É uma crítica de um comentarista que conhece muito do futebol mineiro, tem quase 30 anos de carreira, conheço muito de Atlético, conheço muito de Cruzeiro, falo com propriedade, talvez com muito mais propriedade do que muita gente que está no Atlético. O cenário é muito feio, cara, muito feio, precisa de união, precisa de lavar a roupa suja como já... Eu não sei se foi lavada a roupa suja, sabe, na reunião. É a pergunta que fica, porque você divulga uma nota, fizemos um balanço, tá tudo certo no sábado, e menos de 24 horas depois, há uma implosão do vestiário com o seu maior líder, capitão do time, abandonando o time minutos antes da partida começar aqui no estádio. E aí a partida começa e o Atlético toma de 4. Do Flamengo na Arena MRV, cara. Foi 4-0 pro Flamengo. Isso dói na alma do torcedor atleticano. Então, eu acho que o clube tem que aceitar as críticas, entender, fazer um diagnóstico interno, um meia-culpa, assimilar e aceitar que o trabalho não tá bom. Em todas as esferas, precisa melhorar. E precisa melhorar para ontem, porque o Campeonato Brasileiro tá aí, não espera, Thiago. Vai ser jogo atrás de jogo, dali a pouco vem a paralisação para a Copa do Mundo, vem uma janela, pode ser muito importante. É um período para que as pessoas respirem, que o Atlético trabalhe bem na janela. Vai ter que fazer uma reformulação em meio de temporada, não é o ideal, mas vai ter que ser feita. Me parece que o vestiário não tá legal. Tá muito claro, muito nítido isso. A gente não sabe quais são os problemas, mas eles existem. Eu só posso ver jogo. E o que eu tô vendo nos jogos é muito ruim. Nas vitórias, nos empates e nas derrotas. Com alguns lampejos, alguns espasmos de boas atuações. Ceará, o Atlético fez um jogo ok. Na derrota pro Fluminense. Em outros jogos que a gente viu aqui em Belo Horizonte, principalmente, o Atlético com atuações regulares. Mas a maioria é muito ruim. E o reflexo, eu repito, está na tabela do Campeonato Brasileiro, que há 2 anos o Atlético briga na parte de baixo. E não pode acontecer no 3º ano seguido. Isso vai desmotivando o torcedor, vai desmotivando quem está dentro do clube. E eu repito, é uma crítica num tom muito sereno, e uma crítica construtiva de quem está aqui para analisar e que conhece muito bem o futebol aqui de Belo Horizonte.